Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda os bezerros e a vaquinha. Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Lembram dessa musiquinha no nosso início de aula? Eu sou a tia Kelly, estou passando aqui para resolver uma sequência de exercícios de análise de dados para os meus queridos aluninhos do oitavo ano, tá? Então, esse será o nosso primeiro vídeo e os exercícios que ficaram faltando, eu vou resolver todos em videoaula para vocês. Espero que vocês curtem, a tia Kelly está fazendo com muito carinho e muito cuidado e direcionado especialmente para vocês, tá? E a qualquer dúvida, vocês já sabem, né? Deixe nos comentários ou na nossa sala de aula virtual, tudo bem? Então, vem aqui comigo! Fala, galerinha animada! Vamos resolver um exercício em que algumas salas a gente não conseguiu terminar, outras eu consegui terminar, então, mas fica aí para quem quiser revisar como que a gente monta uma tabela de distribuição de frequência em classe. Então, como vocês podem ver no enunciado aí ao lado da tela, nós vamos montar uma tabela de distribuição de frequência para a variável altura, né? Então, vamos estruturar aqui, ó. Nós vamos escrever o nome da variável, a outra coluna que a gente chama de FI, ressalto que o livro de vocês chama de FA, e a outra coluna FI percentual, que o livro chama de FR. Ah, professora, qual que tá certo? Tá tudo certo, tá tudo certão, mas cada livro chama de um jeito. Em geral, nos livros de estatística, que é o fundo da nossa disciplina de análise de dados, eles tratam como FI e FI percentual, ou FR mesmo, tá? Bom, o enunciado diz que nós temos que montar 4 intervalos de classe e que cada intervalo tenha 4 unidades de tamanho. Como nós temos uma lista de alturas, nós vamos começar sempre a tabela pela menor altura que está no seu conjunto de dados. Se vocês olharem a tabela da página 212, ela começa em 150. Colocaremos aqui a notação de intervalo que a gente usa. E aqui vamos colocar 154. Por quê? Porque cada intervalo desse tem que ter um tamanho de 4 unidades. Quando eu faço 154 menos 150, eu tenho a diferença, o resultado dá 4. Veja, gente, lembra? Esse sinalzinho aqui significa que eu tenho intervalo fechado, que o 150 faz parte, e como do lado do 154 não tem esse risquinho na vertical, significa que eu vou pegar o número mais próximo de 154 para colocar aqui dentro desse intervalo, ou seja, 153,9999. Por isso que o 154 vai entrar na próxima classe. E aqui vem o 158. Agora, o 158 entra aqui e aqui entra o 162. Como o exercício pediu 4 classes, então temos mais uma, 162 e 166. Agora, como que eu vou montar essa coluna da frequência? Veja, vocês lembram o que significa FI? FI significa frequência simples, ou seja, quantas vezes um número apareceu dentro de um conjunto de dados. Como nós estamos falando de altura, quantas vezes a altura 150 apareceu, quantas vezes a altura 151 apareceu. Então, aqui, pessoal, no primeiro intervalo, só fazendo um OBS aqui, ó, 150 a 154, os meus dados vão começar em 150 e eu vou pegar alturas. Ai, gente, aqui é 154, ó, errei. Tia Kelly tá doidona. Aqui, ó, é 154. Até 153,99 infinito. Então, eu vou pegar essas alturas e vou fazer isso para cada classe. Vamos agora, a gente vai trocar de tela e eu vou contar junto com vocês, olhando a tabela da página 212, para aprendermos junto como que nós vamos contar e marcar os resultados na coluna do FI. Então, bora lá! Na nossa primeira classe, que era de 150 a 154, por que que deu 3
de FI. Ó, vou colocar aqui 150 a 154. Deixa eu só arrumar essa ponta dessa caneta, tá muito grossa. Aí, vamos diminuir um pouco aqui. Bom, aí, galera, eu vou pegar valores de 150 até o mais próximo de 154, que seria o 153,999. Vamos contar aqui, ó, vamos ver se dá para enxergar aqui. 154 não pode, 160 não, 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 não. 150 pode. 156 não pode, não pode, aqui não pode, não pode. 153 pode? Pode. 154 pode? Não pode. O que mais que pode aqui? Vamos subir um pouquinho a tela. 152 pode? Pode, tá dentro desse intervalo, tá? Então, por isso que deu 3. Eu vou anotar aqui, ó, número 1, primeira classe, primeira e primeira. Vou mudar a cor da caneta e fazer aqui da nossa segunda classe. Vou colocar um verde. A segunda classe era de 154 a 158. Agora o 154 entra. Vamos anotar aqui, ó. 2, que é a segunda classe. Que mais? 154. 160 não pode. 156 pode? Tá entre aqueles dois intervalos, não está? Então, tá na segunda classe. 157 pode? Pode, tá? Lá dentro, não tá? Entre 154 e 158. 164 não tá. 57, 157 tá. 65 não. 54 tá. 58 pode, pessoal? Não pode. Lembra? Ele tá do lado do intervalo aberto. Que mais? 58 não pode. 156 pode. 62 não. 155 pode. Quantos dois nós marcamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, grava aí que depois a gente vai montar a nossa tabelinha. Vamos mudar a cor da caneta para marcar outra cor agora. Agora, a nossa próxima classe é de 158 a 162. Vamos lá. 160 tá lá? Tá, então eu vou marcar aqui, ó, 3. 160 pode. 165 pode? Não. 164 pode? Não. 163 pode? Não. 160 pode? Pode. Esse pode? Não. 64 pode? Não. Qual mais que pode? 159 pode? Pode, não pode? Não está entre 150 e 158? Pode. 162 pode? Não pode. Porque o 162 nesta classe está do lado da anotação sem o intervalinho fechado. 165 não pode. E esses dois já foram. Então, marcamos quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa classe tem 5 de frequência. Vamos fazer a última. Que cor vocês querem? Não adianta vocês falarem, né, gente? Vocês falarem porque eu que vou escolher. Vou pegar... Ai, tá difícil aqui. Esse é azul piscina. A última classe nossa é de 162 a 166. Então, vou colocar o número 4 porque ela é a nossa quarta classe. Então, aqui, ó, pode, 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 que mais? Pode, pode e pode. Quantos número 4 nós marcamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando um, hein, gente? Deixei passar alguma coisa. Aqui, ó, 165, que ele também pode. Nós temos 10. Então, é assim que nós vamos fazer a contagem de elementos dentro de cada intervalo.
Vamos voltar para a nossa próxima tela, para a nossa tela anterior, que a gente começou a montar a tabela, e levar esses números que nós encontramos para lá, ok? E continuar as nossas continhas. Bom, pessoal, fizemos um rascunho para contar quantas, como é que fala? Contar a frequência de cada classe. E vocês contaram aí comigo na tela que aqui eu tenho 3, aqui nós contamos 7, contamos 5 e contamos 10. Se vocês contarem cada a quantidade de pessoas que tem nessa tabela, vocês vão ver que tem que dar 25, que é o mesmo número que tem que estar aqui. Esse aqui é o total. Agora, como eu faço para calcular essa coluna da porcentagem? Veja, vamos limpar aqui, porque eu vou precisar de espaço. E o vídeo dá para voltar, né, gente? O legal da videoaula é que vocês voltam, se vocês precisarem desse pedacinho. Veja só, eu preciso calcular a porcentagem. O que é a porcentagem? É o seguinte, quantos por cento 3 representa do total? Quantos por cento 7 representa do total? E eu faço isso para cada um. Vamos pensar o seguinte, tem um jeito mais rápido, assim, um jeito mais esperto de calcular essa porcentagem. Nós temos que 25 é o total, e o total é expresso por 100%. O que vocês acham de calcular quanto que uma frequência de 1 vale em percentual? Olha só, vamos ver onde nós vamos chegar. 1. Professora, mas não tem 1 na frequência. Eu sei. Vamos ver se vocês vão gostar dessa maneira aqui. X vezes 25, 25x. Isso vai ser igual a 1 vezes 100, 100. X igual a 100 sobre 25. 25 dividido por 100 dividido por 25 dá 4. Então, uma frequência, um FI igual a 1, equivale a um FI percentual de 4%. Bom, se eu quiser o FI igual a 2, não seria o dobro? Seria 8%. E eu preciso de um FI igual a 3. Quanto que dá 3 vezes essa porcentagem aqui? Porque é o triplo. 3 vezes 4, 12%. Olha se não ficou mais fácil. A frequência 1 vale 4%. Mas e se eu quiser 7 vezes mais? 7 vezes 4, 28. 5 vezes 4, 20. 10 vezes 4, 40%. Se eu fizer a soma, isso aqui tem que dar 100%. Ah, professora, eu não gostei de usar essa ideia aqui. Recomendo que vocês treinem, tentem entender, me perguntem, deixem dúvidas nos comentários. Quem não gostou, vai ter que fazer uma regrinha de 3 para cada caso. Por exemplo, vamos pegar o 5. Ó, 25 é 100%. 5 vai ser x. Então, 25x igual a 5 vezes 100. Vou deixar assim. X vai ser 20... Opa, já errei. X vai ser 25 vezes 100. Eu não multipliquei para poder simplificar, tá? 5 vezes 100 dividido por 25. Vou simplificar aqui. 5 por 5 dá 1 e 25 por 5 dá 5. Quanto que dá, então, 100 dividido por 5? Vai dar 20%. Não foi o mesmo valor que nós chegamos utilizando essa regrinha aqui? Então, peço que vocês deem uma olhada, porque isso agiliza muito os cálculos, tá? Nessa questão, ainda pedia para nós classificarmos a variável altura. Lembra quantitativa, qualitativa? A variável altura, vou fazer uma gambiarra aqui. Ó, a variável altura, ela é numérica, então ela é quantitativa. Quantitativa. Como ela assume números fracionários, números quebrados, vamos dizer assim, ela é chamada de quantitativa contínua. E
esse tipo de tabela em distribuição de frequências em classe, ela é específica para esse tipo de variável, tá? Não é que não pode, ela representa melhor variáveis quantitativas contínuas. Para variáveis discretas, que é o caso, por exemplo, se eu perguntar quantos irmãos você tem, você vai me responder 0, 1, 2, 3. Você não vai responder 1,5. Ou você tem um irmão ou você tem 2. Para esse tipo de variável, que as respostas só aceitam números inteiros, não é comum nós utilizarmos essa tabela de distribuição de frequência em intervalos ou em classes, tá? Belezinha, pessoal? Então, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que nós vamos conversando e sanando as dúvidas, beleza? Até a próxima!